Estamos de volta aqui, mais uma transmissão de Orion, mensageiro falando com vocês. Já tem alguns dias que a gente não passa por aqui, né? Aqui tomando meu chazinho de erva doce para dar uma tranquilizada. Quero reviver de novo uma frase que eu havia dito aqui da última vez. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, que seria a transição planetária, né? Pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Elas passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. O interessante dessa fala aqui, que eu havia dito alguns dias atrás a respeito da transição planetária, que é um livro do Divaldo Franco, gosto muito das colocações dele, é muito interessante. Mas, como eu sempre digo, né, nem tudo para mim é tão perfeito assim, né? É difícil acreditar tão fortemente numa transição planetária, aonde eu havia dito para vocês aqui, que eu acredito mais em substituir a palavra transição por evolução planetária, né? Eu estou olhando aqui o meu histórico, que eu registro os fatos que acontecem. No dia 30, vou até arrastar minha tela aqui, no dia 30/10 eu fiz um seguinte anotação. Uma chuva muito forte caiu e alagou a cidade toda, caindo raios fortes nos postos de energia e nos eucaliptos. Eu estava no trabalho, em umas fábricas. Os postes eram bem grandes. Por que eu estou falando isso daqui? Porque nos últimos dias nós tivemos aí aqueles problemas de chuva lá na região sul. E é interessante que quando eu vi essas notícias, né, foram chegando e eu fui assistindo os vídeos e tal, basicamente, exatamente como eu havia visto no meu sonho, né, naquilo que eu chamo de vidência, ocorreu do mesmo jeito que eu havia visto, né? Chuvas fortes caíam, raios fortes, né? E aí simplesmente eu vi, como eu registrei aqui que eu falo, como eu registrei aqui dizendo que eu trabalhava numa fábrica, eu vi uma fábrica da Toyota, né, nos e-mails, nos vídeos que eu vi. Então já mostra que a minha vidência tem trazido aquelas projeções futuras, né? Então se assemelhou muito. E aí vi aquela fábrica toda destruída, aquelas coisas todas da Toyota jogadas por vários metros, né? Carros dilacerados e tal. Então isso mostra que minha conexão com os planos paralelos e com o mundo espiritual ainda está bem conexa, né? Também vi as chuvas que caíram, né? Inclusive os tornados que tiveram aí na cidade do Rio Bonito. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Como a gente leu aqui no livro da transição, do Divaldo, né? A gente vive num cenário onde a transição planetária, uma das coisas, né, que a transição planetária faz é fazer esses expurgos aí, né? Como eu disse no vídeo anterior, me desculpe, eu tô falando tudo gaguejado hoje, não sei porquê. Sempre quando eu vou trazer algumas informações, a galera dos draconianos sempre estão por aí para atrapalhar, né? Para eu começar a gravar esse vídeo aqui, aconteceu muita coisa, até eu conseguir gravar isso aqui. Mas enfim, voltando aqui ao lance dos expurgos, é um negócio que para mim não faz muito sentido, entende? Você simplesmente vai
acabar com as pessoas, né? Porque assim, se a gente for fazer uma análise lógica disso daqui, né, quando ele diz aqui que os expurgos são necessários para limpar, né, tirar todas aquelas pessoas que não estão alcançando uma evolução nesse mundo, né? Então, estou considerando que todos aqueles que morreram nessas catástrofes aí, então realmente eram pessoas que não tinham nenhum valor moral, tá vendo? Nenhum valor moral aqui nesse mundo, né? É uma das coisas que para mim não fazem muito sentido, porque tendo em vista que eu conversava até com uma pessoa sobre isso, eu conversava até com o meu pai a respeito disso, né? E falando para ele, eu falei, sabe o que eu acho engraçado, cara, nessas coisas de transição e essa coiseira toda? É que sempre os mais humildes, as pessoas de bom coração é que se ferram, né, cara? Enquanto isso, a gente vê pessoas de má índole, pessoas vis, que continuam prosperando, continuam, né, aproveitando uma boa saúde, boas finanças, né? Então, assim, isso confirma aquilo que eu já falei aqui tantas e tantas vezes para vocês. Esse mundo aqui que nós vivemos não é o mundo do Pai Celestial, do primordial. Esse mundo aqui já foi corrompido tantas e tantas vezes e nós estamos vivendo sob domínio de Satã. Quantas vezes eu falei aqui para vocês sobre o cubo de Saturno, sobre o regimento que Saturno tem sobre esse universo que a gente vive, né? Que no mundo esotérico, né, para quem não sabe, eu vou repetir o que eu já falei nos vídeos anteriores, todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre astronomia, essas coisas todas veio do esoterismo, né? Então, pro esoterismo, a gente, por exemplo, a gente só tem 7 planetas nesse universo que a gente faz parte. Então, por exemplo, os outros planetas Netuno, sabe, não fazem parte desse processo. Só para você ter uma ideia, a gente tem o Sol, a Lua, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os 7 planetas que compõem o universo que a gente faz parte, né? Os outros planetas que vieram depois veio decorrente da própria ciência mundana, né? Onde os homens foram definindo ali aquilo que lhes foi conveniente, né? E o interessante de tudo isso que eu estou falando aqui, como eu falava com meu pai sobre, reflete no planeta Quiron, né? Uma das coisas que Chico Xavier dizia, e meu pai se aprofundou muito em relação a isso, que aqueles que aqui nessa Terra viverem e não buscarem uma evolução, eles vão ser exilados para o planeta Quiron. Um planeta, segundo os espiritualistas, os espíritas falam sobre, um planeta ainda primitivo, que já está no início da era do bronze ainda, né? Nos primórdios ali, na era bem primitiva, onde as pessoas que forem para lá vão viver completamente sob estresse profundo, né? Tendo que lidar com diversas ameaças, um nível de pressão, né, pelo próprio planeta, né, que é um planeta jovem ainda. E essas pessoas elas vão cumprir um ciclo kármico de mais de 10 mil anos por lá, né? Um ciclo de 10 mil anos nascendo e morrendo no planeta Quiron. A única pergunta que eu fico analisando, né? Às vezes eu faço umas pausas porque eu recebo coisas aqui do plano, elas vão vindo na minha mente. A única das coisas que eu analiso muito em relação a tudo isso que acontece é que é difícil discernir o que realmente é o certo e o que é errado. O que realmente é o projeto de vida que as pessoas têm que desenvolver aqui na Terra. Isso é uma das coisas que eu falo bastante com todos aqueles que buscam conhecimento aqui comigo, que uma das coisas que o universo, né, o outro lado, os caras lá de cima nunca me disseram foi o real motivo disso daqui. É uma pergunta ainda sem resposta, né? Eu entendo que eu acho que para um processo evolutivo fluir com qualidade, com eficiência,
Eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer a si mesmo e saber o que realmente nós precisamos melhorar. Quais são os nossos pontos fracos, nossas dificuldades que trouxeram a gente aqui nesse mundo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente diz que essas pessoas que passarem por uma caminhada sem um processo evolutivo, sem uma moral, né, desenvolvida, essas pessoas vão para Kiron. E aí a pergunta fica, mas qual é o projeto de vida dessas pessoas, de todos nós aqui? Como que eu vou poder ser uma pessoa melhor ou evoluir se nós não sabemos nem de onde viemos, nem como chegamos aqui? Nós não lembramos do antes do nascer aqui. Isso é uma das coisas que eu já debati várias vezes aqui com vocês, aqui no canal. Nunca recebi diretamente dos caras lá em cima, né, algo sobre esse assunto, porque é uma incógnita, né? E aí eu costumo sempre afirmar uma teoria que um cara sempre dizia, né? Que você, até o próprio ciclo kármico que a gente vive aqui é uma própria construção de Saturno, né? Sobre o domínio de Saturno, onde eles apagam suas memórias, e aí você não sabe o que você veio fazer aqui, você vai vivendo a vida, e quando você morre, eles vêm lá, te iludem novamente, olha, você não evoluiu, precisa voltar, mas e tá, e o que, que o cara tem que evoluir? Eles podem até receber as informações ali na hora, como essas pessoas que falam desse assunto mencionaram, né? Só que aí, quando ela nasce aqui, ela esquece de tudo isso, e aí começa todo aquele ciclo repetitivo. Há um tempo atrás, eu acreditava em muitas coisas, sabe? Depois que Chico Xavier fez aquela colocação, que eu até mencionei a data errada aqui outro dia, que eu falei que foi no dia 21 de 2019, só que eu não disse o mês, né? Acabei falhando nisso daí. E na verdade era dia 21 de junho de 2019. Eu nunca me esqueço dessa data, porque eu me preparei muito para esse dia, porque eu imaginava que nesse dia grandes coisas aconteceriam, né? Eu imaginava que o universo lá fora, atrás do véu da realidade, ia se apresentar para o mundo e as coisas iriam acontecer, né? Uma evolução a um nível global, onde nós viveríamos num mundo completamente novo, né? Então, refletindo aquilo que eu disse da outra vez, é muito é muito incoerente, é muito sem nexo essas colocações da transição planetária, porque ao mesmo tempo nós temos pessoas dizendo que as pessoas boas é quem vai sair daqui. E outros já dizem que são as pessoas más. Então, assim, eu vejo pessoas boas indo, né, na maioria das vezes. Pessoas más a gente quase não vê, né? Basta você olhar nas notícias aí que você vai ver, né? E aí eu reforço aquilo que eu sempre digo para vocês, a gente tem que se manter, né, interpretando, né, analisando e vendo se faz sentido algumas coisas para a nossa existência aqui nesse mundo. Às vezes as pessoas chegam aqui nesse canal e vê as coisas que a gente fala aqui, só que as pessoas elas não fazem aquilo que eu digo, cara, que é você receber a informação, interpretar e analisar para ver se faz sentido na sua existência. Tenho pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, tem pessoas que estão profundamente perdidas no meio do tiroteio. Uma coisa é claro para mim: 90% das coisas que são reais, elas não são vistas por nós. Nós estamos numa dimensão que não permite a gente enxergar do outro lado de forma direta com os nossos olhos materiais para enxergar o que realmente tem por trás disso daqui tudo. São debates que vão levar anos e anos, talvez. Alguns com explicações muito supérfluas, outras não tão convincentes, que tem pessoas que vêm para esse mundo que são completamente lascadas, né? Desprovido de todos os recursos, enquanto outras pessoas, que eu vejo até com uma postura muito vil, né? Elas vêm com posses, com um grande poder financeiro. Isso é uma das coisas que
No fritar dos ovos eu acho muita injustiça. Eu acho que independente do que é do outro lado ou do que foi do outro lado quando nós passamos por lá, eu acho que todos deveriam chegar aqui mesmo nível de oportunidades, né? Porque assim nós realmente estamos dando uma equidade para todos que vêm aqui para essa terra. Só que infelizmente isso não acontece, né? Eu sempre vou bater nessa tecla que não faz sentido para mim isso daí. Para mim não faz. Eu vejo pessoas boas, pessoas que poderiam trazer muitas coisas boas para o mundo. Essas pessoas só estão lascadas, ferradas, entendeu? Cheias de problemas financeiros, cheias de problemas com as outras pessoas, que as outras pessoas oprimem elas. Enquanto isso, né, as pessoas de má índole, de má fé, pessoas vis, só prosperando, né? Olha na televisão, você vê esse bando de político aí, esse bando de bilionário, esse bando de gente que tem tanto dinheiro que prefere às vezes gastar num iate, numa droga de um iate, mas não tem coragem de pegar uma grana dessa para ajudar pessoas em dificuldade, né? Às vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, mas então o que que você acha? Como é que seria o mundo perfeito?" Cara, eu acho que o mundo perfeito teria que ter igualdade para todo mundo. Não adianta você querer chegar, mas eu competir de igual para igual se você veio de um berço de ouro, onde você passava o dia inteiro só estudando para prestar concurso para ganhar 20, 30 mil reais por mês, contra uma outra pessoa que às vezes teve que trabalhar durante o dia para estudar à noite, enfrentar inúmeros desafios e dificuldades para nunca talvez chegar nas oportunidades que deveriam ser igualmente entregues a ele, né? São coisas que eu me pego pensando. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem lá de cima. Fiz uma pausa para tomar meu chá, onde eu questionava isso com eles. Por que que é desse jeito, cara? E aí eles disseram para mim que tal como é lá do outro lado, é desse lado. Ou seja, um Elon Musk da vida, ele é o que é hoje aqui, porque lá do outro lado ele também é assim. Se lá do outro lado ele tem posses, aqui também ele vai ter posses, entendeu? Então, por que que eu estou dizendo isso? Depois dessa informação que me passaram, a gente basicamente fecha o cerco daquilo que a gente fala aqui. Qual que é o intuito disso? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Então, realmente, vivemos num jogo, um jogo chamado Terra, com inúmeros desafios, adversidades, injustiças, né? A qual você chega aqui igual um jogo de videogame. Aqueles jogadores que possuem dinheiro para poder comprar skins, comprar armas, comprar recursos, acessórios, elas vão se dar muito bem nesse jogo, né? Já aqueles que não tiverem nada para poder investir, infelizmente eles vão passar uma, uma jogada, né? Uma existência bem difícil. Então, o recado de hoje é: sigam firmes na caminhada de vocês. Alguns vídeos atrás aí, não vou me lembrar qual agora, eu disse para vocês a melhor forma de se viver nesse mundo. Ignore tudo que você vê nas redes sociais, que você vê na rua da sua casa. Ignore todos aqueles que você olha para eles e você vê eles prosperando, construindo as coisas e você não. Porque é a única forma de conviver nesse mundo aqui. Não existe outro caminho. Infelizmente, questionar um mundo dominado, né, sobre regimento de Saturno não vai mudar nada. Essas são as regras de Saturno. Não mudam. Não adianta as pessoas baterem boca, achar que não é, porque é só olhar o mundo aí fora. Esses dias que eu estava de férias do meu trabalho, eu passei uma semana, né, viajando e vendo cada coisa que aconteceu no mundo, né? E quando eu digo que são as próprias pessoas que causam a destruição desse mundo, ninguém acredita. É interessante que na cidade onde eu estava, um dia antes do que aconteceu em Rio Bonito, eu estava com meu pai conversando ali na área da casa dele,
E olhando para o céu, tava passando um avião desses Boeing aí, cara, com uma trilha de chemtrail gigantesca, de quilômetros, né? Aí eu olhei para ele e falei, olha, tá vendo aquela trilha ali? Aquilo ali são produtos químicos que são lançados no ar, que causam ali as doenças nas pessoas, afeta o clima, traz alterações climáticas, né? E é incrível que pareça, no outro dia tudo aconteceu. Na minha cidade deu uma chuva bem violenta, choveu bastante, assim, com muitos ventos, raios, eram ventos assim que eu imaginei que ia levar a casa embora, né? E aí no outro dia as notícias de Rio Bonito e outras cidades em torno foram basicamente do mesmo jeito, né? Enchentes, casas sendo levadas e coisas do tipo. Mesmo meu pai não acreditando no que eu disse para ele sobre os chemtrails dos aviões, os fatos vieram à tona e ele chegou à concordância de que eu estava certo. Então, infelizmente, nós vivemos no domínio de Saturno. Para aqueles que acreditam na Bíblia, que acreditam no Evangelho, que acreditam em tudo isso daí, tenham em mente que aqueles ensinamentos, tudo aquilo que a gente vê ali, refere-se a um outro Deus. Não o Deus que comanda esse mundo aqui, chamado Saturno, ou Cronos, ou Satã. Aqueles ensinamentos que a gente aprende, Yad-He, Vad-He, o nome de Deus, né? Que alguns costumam dizer que Deus se chama Atom, né? Até mesmo eu já disse isso daqui. É difícil dizer exatamente, né? Então, o Deus que todos nós, todos vocês aí que tem uma doutrina mais evangélica, cristã, Yad-He, Vad-He está em outro lugar. Está presente em nossos corações, porém fisicamente estamos no domínio de um outro Deus chamado Cronos, Saturno, Satã. Por isso que quando você olha pela janela e você vê todas essas maldades acontecendo no mundo, você já sabe por quê. Estamos sob o domínio dele. Então a maldade reina aqui. Infelizmente, aqueles que ficam dizendo que Jesus vai voltar para nos salvar, que o comando galáctico vai vir nos libertar, isso aí não vai acontecer nada disso daí. Infelizmente, eu fui um cara muito sonhador há muitos tempos atrás, né, muitos anos atrás, porque eu acreditava que o mundo não é o lugar certo, cara. Eu não me encaixo nesse mundo aqui e acredito que muitas pessoas também não. É difícil, cara, para mim, se deitar todos os dias e saber que tem gente passando fome, morando na rua, enquanto outros por aí que dão golpes e passam a perna num monte de gente, né, tá queimando dinheiro por puro prazer, né? Eu enfrento esses desafios todos os dias quando eu vou para o meu trabalho e fico me perguntando, cara, eu passei praticamente o último ano, esse mês agora de outubro, fez um ano em que eu fiquei na luta contra o câncer, né? Hoje eu enfrento diversas adversidades aí por consequências de tudo que aconteceu, de 2 cirurgias, de inúmeros remédios, inúmeros procedimentos, tantas coisas que aconteceram e aí você se pergunta assim, cara, eu tô no limite já, né? Não tenho mais grana para ficar gastando com aquilo que eu preciso, né? Não diria usar a palavra gastar, mas é um fato, né? Não tenho grana para poder aplicar nos tratamentos que eu preciso, né? Mesmo sendo uma pessoa de princípios, de elevação espiritual e tudo isso, e eu não vejo essas coisas chegarem aqui, né? E eu estou falando isso não com o intuito de desanimar você, de colocar você para baixo, ou ser vitimista, porque os Vedas já nos ensinaram aqui nesse canal que aquilo que tem que acontecer vai acontecer, né? Não devemos ser vitimistas por nada. Eu apenas uso o meu exemplo para usar como referência para dizer aquilo que eu falo, né? Não existe equidade nesse mundo aqui. Eu tive o desprazer de ver pessoas gastando uma bagatela milionária para fazer um aniversário, enquanto eu estava aqui juntando, né? Juntando algumas dezenas de reais para poder
me deslocar até uma outra cidade e fazer um tratamento. E aí eu te pergunto, onde que está a igualdade nesse mundo? Onde que está esse Deus que vocês, né, aqueles que não fazem parte desse canal, onde está esse Deus que vocês falam que olha para tudo isso e simplesmente ignora, né? Pessoas vis e maléficas prosperando, ganhando dinheiro, e outras que deveriam ter o benefício, né, as facilidades do que o dinheiro pode trazer, não tem. É apenas para que nós reflitamos, né, reflitamos a respeito do assunto. Não mudarei os meus pensamentos, continuem firmes, busquem a sua reforma íntima, né? Procure se afastar de vícios, de pessoas que não trazem boas energias. Procure se alimentar de conhecimento, que é a única coisa que ninguém tira de você. Siga nosso canal para que a gente possa crescer junto e buscar ainda mais a verdade dos fatos, né? Buscar conhecimento, né? Somos buscadores da verdade aqui. Porque assim, quando você fizer a passagem do outro lado, ninguém vai enganar vocês de novo, para que vocês voltem a viver aqui num mundo cheio de perdição. Sempre deixo umas dicas de filmes para vocês. Assistam o filme Teorias da Conspiração. Vocês vão ver inúmeras coisas ali que, para muitos, nos dias atuais, isso é só uma coisa tola, né? Mais um filme de 1900 e antigamente, né? Veja que lá atrás os acordos, as regras do jogo já estavam sendo passadas para nós e a maioria não percebeu. A maioria ignorou. Como eu disse, nós vivemos num mundo onde é um jogo. As regras são passadas todos os dias, as regras do jogo vão sendo compartilhadas e as pessoas só não percebem, né? O Destino de Júpiter, um filme muito interessante, um filme recente, que eu dei uma indicação para uma pessoa esses dias, ele mostra exatamente aquilo, esse planeta tem dono. Inclusive vocês vão ver lá que os próprios draconianos estão lá com uma das casas que é dona desse planeta Terra. Então veja que os filmes estão aí para mostrar aquilo que vocês não enxergaram, né? Os acordos, as regras do jogo são passadas dessa forma. Pois bem, a gente se encontra num próximo vídeo. Acredito que eu deva trazer mais algum conteúdo esse final de semana. Mas por hoje era isso, um pouco de tudo para a gente refletir um pouco sobre tudo isso que a gente está vendo no mundo aí. E até a próxima.